A paz do Senhor, amém? Estou muito contente de poder estar aqui, de poder estar dando, trazendo essa mensagem de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho de missões. Eu sou missionária na Guiné-Bissau. Já tem muito tempo, já há 36 anos que eu estou na Guiné-Bissau. E louvo a Deus, porque Ele me separou para ser missionária. Eu amo fazer missões, eu amo estar no campo missionário. Eu sempre agora comecei a pensar, depois dos 60, eu comecei a pensar, Deus, meu tempo está terminando, termina para todo mundo. E eu fico imaginando o que vai ser eu quando terminar o meu tempo de ser missionária. Eu amo ser missionária. E lá na Guiné-Bissau nós trabalhamos no Instituto Bíblico, na evangelização, e temos também uma escola, que é a Escola Emanuel, que é uma escola de crianças. Também trabalhamos em outra escola, que fica na região de Boé. Então, trabalhamos no ensino e também no ensino teológico, E estou aqui no Brasil, eu vim para o Brasil em dezembro e volto em julho, Eu voltaria agora em maio, mas por causa dessa situação, dessa crise, da pandemia, eu tive que adiar e voltar em julho, Então, eu louvo a Deus que eu estou voltando para a minha terrinha. Sempre eu amo Guiné-Bissau. Então, hoje nós vamos falar acerca de missões. Nós vamos falar, o nosso tema é em missões, a fé é mola propulsora. Quer dizer, é o que faz missões acontecer. A missão, ela tem um combustível, que é a fé. Nosso texto está em Mateus 17. Eu espero que Mateus 17, e nós vamos ler, esse texto em Mateus. Está lá, Desculpa. Aqui. 17:14. Começa assim: quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe para seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente mais sem fé, até quando ficareis com vocês? Até quando tereis de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Irmãos, nós vemos aqui, é um texto de fé. Nós vemos aqui um texto de Jesus agindo
como que Jesus agia quando ele fazia os seus milagres. Então, ali nós vemos também uma situação muito, que eu acho até séria, né? Porque os discípulos já estavam ali junto com Jesus, já tinha estado feito, visto os milagres, e eles não conseguiram expulsar ou ter fé suficiente para fazer um milagre acontecer. Então, isso acontece em missões. Para começar, eu vou contar uma situação que nós tivemos na Guiné-Bissau, há 4 anos atrás. Nós tivemos uma situação semelhante. Nós fomos para uma aldeia. Essa aldeia tinha um casal, a mulher estava grávida. A mulher de Alficene é o nome do homem. E ele parou o carro, nós íamos para um lugar que distava a 200 e poucos quilômetros de onde a gente mora. Então, a gente estava no meio dessa viagem, e esta mulher estava grávida de 5 meses. Mas a gravidez ela teve um princípio de aborto. Então, o líquido amniótico já saía também o sangue, né? Ela estava começando a ter um aborto. E a criança já não havia nenhum movimento da criança mostrando que a criança tinha ou morrido ou acontecido alguma coisa com o feto. E nós estávamos, eu, outra missionária, Rita, estava o missionário Juan, que é médico argentino, e nós não tínhamos remédio nem como fazer nada naquele momento. A única coisa que nós tivemos era um paracetamol. Então, a gente deu paracetamol à mulher, porque ela estava com dor, e nós oramos. Perguntamos a ela se ela tinha fé, ela disse que tinha, e nós oramos. Oramos, falamos para ela deitar e continuamos a nossa viagem. Ela já tinha perdido muito líquido. Mas para levá-la ao hospital, eram quase 200 quilômetros, numa estrada terrível, que não dava, não tinha condição. E nós não tínhamos nada ali para fazer um parto ou fazer alguma coisa. Então, oramos e seguimos viagem. Fomos fazer o que nós íamos fazer na aldeia, fizemos e voltamos 4 dias depois. 4 dias depois, a Alficene vem para nós e fala assim, minha mulher está normal, está totalmente curada, ela voltou para o mato, e ela está lá na lavoura, que ela estava fazendo aquilo, e voltou. Parou aquele aborto, aquilo foi tudo parado e tudo mais. Voltamos para a Guiné, e quando nós voltamos, 4 meses depois, lá estava Úmaro. Quando o menino nasceu, toda a família, daquela família, recebeu a Jesus e se converteu. E o menino está forte. E aquele foi o primeiro parto daquela mulher, porque todos os filhos, ela já havia tido 8 partos, e os 8 partos ela tinha perdido a criança. Ele é o primeiro filho dela. Então, nós vemos ali que foi a fé só, a fé dela, a nossa fé, orando para que acontecesse. Jesus, ele quando nos chamou para missões, ele falou-se, ide, pregai, né? Nós vemos lá em Marcos 16, 15, 18, ide, pregai o evangelho. Quem crer será salvo. Eu estou diminuindo. Quem não crer será condenado. E falou que os sinais seguiriam aos que creem. E lá está, expulsarão demônios,
pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não farão dano. Fé, ela está junta com missões. É fé de quem fica, aqueles que oram por missões, é fé de quem vai, é fé de quem recebe, é tudo envolvido fé. E nós vemos, por que eu acho importante falar sobre fé neste momento? Falar sobre fé nesse momento, irmãos, porque nós temos a fé, nossa fé está diminuta, está pequena, está frágil. É muito mais fácil a gente crer em objetos, em coisas que a gente vê, em remédios. Por exemplo, tem muita gente crendo, eu não acho que seja errado, mas eu acho que nós temos um Deus. Nós temos Deus que é todo, Ele é acima de tudo e de todos. E nossa fé deve estar voltada a Ele, totalmente a Ele, que faz impossíveis acontecerem. A nossa fé vence o mundo. A nossa fé, ela vence o mundo. Lá em João 5,4, fala assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos ter essa fé para vencer as circunstâncias. Vencer. Em Guiné-Bissau, aqui nós temos grandes médicos, grandes hospitais. Guiné-Bissau não tem. Como que ela está enfrentando a pandemia? Como que se enfrenta a pandemia num país onde só há um hospital? Onde só há 4 máquinas de respiração? Como se enfrenta? Através da fé. E até agora, desde a pandemia até agora, somente 52 pessoas morreram no país pela doença. Irmãos, nós temos que crer em Deus, Ele que pode o impossível, né? Ele que pode fazer impossíveis. Vivemos num mundo de grande diversidade de crenças. Lá na Guiné-Bissau nós temos várias crenças. Nós temos pessoas islâmicas, nós temos pessoas animistas, nós temos pessoas católicas de várias crenças, várias religiões. E muita dificuldade para crer num Deus que tudo pode. Mas a gente tem mostrado que a fé em Deus, no Deus verdadeiro, o Deus único, é esse que faz, é esse que leva a verdadeira vitória. Pastor fixou, as pessoas deram crédito a Jesus, ele entrou e pregando as pessoas iam se convertendo, porque ele não tinha morrido, porque tinha entrado num lugar sagrado, onde muitos morriam, e pela fé, ele entrou lá e fez. Então, missões, e ali ele ia pregando o evangelho, as pessoas iam crendo, porque é realidade. Era realidade na vida deles. Então, vence o mundo, a nossa fé vence, ele vence as circunstâncias, vence toda a situação. Na evangelização do povo, do povo lá, principalmente do povo Fula, tem um grupo de pessoas que tem evangelizado. O ano passado, nós deparamos numa casa que tinha um homem gritando, ano passado. E nós queríamos saber por que aquele homem estava gritando. E nós víamos que aquele homem era um homem acorrentado. Ele era acorrentado, era um louco. E na Guiné nós não temos, nós temos só um hospício, muito difícil internar a pessoa no interior. Se você tem uma pessoa com problemas mentais no interior, você não consegue mandar essa pessoa para um centro
onde cuida, um centro hospitalar que cuide dessas pessoas. Então, geralmente, eles acorrentam as pessoas. Então, aquele homem estava acorrentado, e a gente passou, oramos pela família. A família, assim, sentiu a vontade de deixar a gente orar pelo Húmaro, que é o nome do rapaz. E, no ano passado, o Húmaro foi liberto. Deus, Ele é maravilhoso. Entramos, com a mesma palavra, vocês têm fé que o Húmaro vai ser curado? Eles, de totalmente outra religião, eles falaram assim, nós temos fé, nós cremos, e nós também criamos, e nós oramos pelo Húmaro. E o Senhor libertou o Húmaro. E ele está totalmente curado, sem cadeias. A coisa mais linda foi quando ele se converteu. Ele falou assim, eu estou definitivamente liberto. Irmãos, esse que é o Evangelho. É um evangelho que funciona. Não é só de livro, é prático. Nosso Evangelho é prático. E a nossa prática é a fé. Não há máquina, não há nenhum, não é internet, não é nada, é prática. É prática, crê e será salvo, crê e funciona, crê e há libertação. A fé é através da nossa fé. Através da nossa fé. A nossa fé ainda, ela ajuda na luta contra os ataques do diabo. A nossa fé é uma arma ofensiva que nós temos. É a fé. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu em dezembro. Aqui eu já estava no Brasil. No dia 24 de dezembro, um senhor que estava, meu vizinho, ele é drogado, né? Usa droga, estava drogado, muito drogado. Ele estava arrebentando todos os portões, e o portão lá de casa, ele é de ferro e faz muito barulho. Eu estava dentro de casa, aquele homem batia, arrebentava nos portões, estava fazendo com todo mundo. Eu saio, e quando eu saí, ele estava já lá querendo, ou com um pau, sei lá que ele estava na mão, não sei, estava com alguma coisa na mão. Eu me assustei, minha sobrinha queria gritar, aquela coisa, aquela luta toda. Eu falei assim, não, ninguém vai lutar aqui. E eu olhei para ele, ele começou a me xingar de palavrões, de coisas feias. E eu olhei para ele, olho com olho, e falei assim, Satanás, o Senhor te repreende. Aquele homem caiu ajoelhado, ficou lá ajoelhado, deitado no chão. E eu olhando para aquele homem, depois eu segurei ele e levantei ele. Ele entrou, foi para a casa dele, ninguém entendeu nada, porque já estavam lá lidando com ele muito tempo. Somente Satanás, o Senhor te repreende. A nossa fé é ofensiva. A nossa fé, eu criei que o Senhor estava ali comigo naquele momento, e que aquele homem não ia me tocar. Então, assim, lá em 1 João fala assim, o mundo jaz no maligno. Mas em Efésios, fala dessa forma, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em Efésios 6,16 fala assim, embraçando nosso escudo da fé, apaga todos os dardos. Nosso escudo da fé apaga as coisas que Satanás quer colocar nas nossas mentes. Irmãos, nós estamos num tempo onde Satanás, ele está lançando nas nossas mentes tantas coisas ruins, para nós crermos que seja verdade. Há tanta mentira na mídia, na internet, que impregna nossa mente.
Então, nós temos que fazer isso, embraçando sempre o escudo da fé. Satanás quer mostrar que a gente é fraco, que a gente não consegue. Mas nós podemos. Nós podemos. Alguns anos atrás, a escola caiu. A igreja aqui até ajudou. A IEV nos ajudou a levantar a escola. Quando a igreja caiu, um líder local, ele é balanta, e ele cria que os deuses deles que fez a escola cair. E depois ele veio para nós, porque ele queria nosso terreno, era uma luta que nós tínhamos com ele, e ele falou conosco que tudo ia se perder, que nós íamos sair de lá, que nós íamos lutar com eles no mistério, quer dizer, através da minha religião e a religião dele. E interessante, naquele momento, nós oramos, nós jejuávamos, nós ficamos 1 mês de jejum, jejuando durante o dia e à noite fazendo vigília. No Instituto Bíblico, você vê, foi uma dificuldade tremenda. Mas, irmãos, o Senhor resolveu aquela causa. Muitas pessoas daquela aldeia faleceram. Não sei se foi por causa da nossa oração. Inclusive aquele homem. E várias pessoas daquela aldeia se converteram. Hoje nós temos 3 pastores daquela aldeia. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O nosso outro ponto é a fé muda a forma como qualquer pessoa vive. A fé muda a nossa forma de viver. Sabe? Porque ela faz milagres acontecerem. Ela atua na área financeira. Ela atua na área de saúde. Ela atua na evangelização fazendo milagres. Por exemplo, na área financeira. A situação financeira de países como Guiné-Bissau é terrível. A igreja tem sobrevivido e tem crescido. A igreja tem todo dia há conversões. Hoje, essa semana passada mesmo, na aldeia onde a gente trabalha, em Tchete, vai haver conversões, tem batismo. Então, na área de saúde, irmãos, na minha vida, lá na Guiné-Bissau mesmo, eu tive em coma, eu saí do coma, eu vim para cá, eu fiquei aqui vários meses hospitalizada. E o Senhor me levantou. O Senhor atua de maneira maravilhosa. Eu lembro que no ano passado, um irmão, uma outra missionária de outra missão, mas nós somos um grupo só, e ele teve malária cerebral, estava entre a vida e a morte. Não podia ir para lugar nenhum, tudo fechado por causa da Covid, fronteiras fechadas, sem avião, sem condição de ir para lugar nenhum, o hospital não podia receber, e nós oramos. Aquele homem estava quase em coma. E hoje ele está aí de pé. Então, Deus, Ele age. Ele age de maneira maravilhosa na saúde. Outro ponto é, para fazer missões, nós temos que vencer os inimigos da nossa fé. É o último ponto. Irmãos, nós precisamos vencer este inimigo da nossa fé. Esses inimigos agem em nós e nos impedem de fazer missões. E quando eu falo de missões, eu não estou falando só de missões transculturais. O pastor Elben falou de missão transcultural. Mas a missão, ela é feita no local, no nosso país,
e lá fora também. É como o Senhor Jesus falou aos discípulos em Atos 1:8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, aqui, como em Judeia, Samaria e até os confins. Então, missões é feita daqui até lá. E esses inimigos da fé nos impedem de fazer missões. A dúvida. Muitas vezes nós temos, esse é o grande inimigo da nossa fé, a dúvida. E ele tem trabalhado com nossos corações, às vezes até com o nosso próprio ente querido da nossa casa. Nós temos uma pessoa com dificuldade. E a gente não crê, deixa a dúvida, falar que ele não crê, que ele não tem jeito para ele. Mas eu falo, não deixa a dúvida entrar no seu coração. Não deixa a dúvida atrapalhar a sua fé. Creia que aquilo vai acontecer, irmãos. Creia, nós temos que crer. Em Tiago 1:6 fala assim: peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Então, Deus quer que nós tenhamos essa fé sem dúvida. Né? Lá quando Jesus mesmo, lá no texto que nós lemos no começo, os discípulos, eles não tinham fé suficiente para agir na cura daquele rapaz epilético. Então, irmãos, nós precisamos que essa dúvida, mesmo que esteja diante do impossível, o impossível ele pode. Nós não podemos, mas nós temos fé que Deus, ele é poderoso para agir no impossível. Outro inimigo da fé, segundo inimigo, é a incredulidade. Às vezes, a nossa incredulidade vem de uma desconfiança. A gente, naquele momento, aquela desconfiança, né? Que rejeita que aquela obra que Deus pode fazer, vai fazer. Você tem aquela desconfiança, né? Mas lá em Hebreus 11:6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, ele faz. Não podemos desconfiar de Deus. Não podemos ter essa coisa de, será? Nem dúvida, nem incredulidade, nem desconfiança. Né? E depois, nós podemos ver o último ponto. É o medo. O medo, gente, o medo é uma coisa terrível. Eu me lembro quando eu tive um infarto, em 2005. Eu fui impregnada por milhões de mensagens de que eu não era possível, que eu não podia voltar para Guiné-Bissau. Milhões. Pessoas crentes, pastores, missionários. Não, você não pode. Deus colocou lá no meu coração, falou assim: você pode. Lá dentro do meu coração eu sabia que eu podia. E todo aquele mundo você não pode. Aí o medo parecia que queria me vir por causa aquele mundo de gente falando que eu não podia. Aí eu falei assim: eu posso, eu vou. E voltei para Guiné. E aí eu vi maravilhosamente, lá em Marcos 5:36, quando Jairo foi pedir para a cura
para sua filha. Jesus fala assim: não temas, crê somente. Então, eu falo isso não só para missões lá fora, mas muitas pessoas hoje estão precisando entender isso aqui. Jesus está falando para vocês: não temas, crê somente. Crê somente. Crê somente que Deus vai ser possível de levantar. Crê somente. Eu estou crendo que eu estou voltando para Guiné. Eu estou crendo que todas as coisas vão ser possíveis para eu trabalhar, continuar meu trabalho lá. E Deus, crê somente. Tira o medo do seu coração. Então a fé, ela não trabalha. O medo é o inimigo da fé. E por último, irmãos, eu queria concluir. O medo nos paralisa e nos deixa infrutíferos. Tá? E nós temos que vencer. Nós temos que confiar e não ter medo. Sabendo que tudo é possível para Deus. Tudo é possível. Missões, cura, transformação. E somente através da nossa fé que a gente vai crer que Deus vai curar o Brasil e o mundo. É através da fé. Por último, para concluir, nós temos a fé é crer que tudo está nas mãos do nosso Deus. E crer totalmente nele. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Irmãos, missões vai continuar. Eu espero que aqui na igreja, espero também você que está em casa, possa fazer missões. Você tem sua família, você tem seus amigos próximos, faça missões, irmãos. Não deixa missões parar, missões não param. Porque se a missão parar, a igreja retrocede. Para que haja um crescer, outras religiões, outras religiões no mundo têm crescido muito. Nós não podemos retroceder. Satanás quer que nós retrocedamos. Satanás quer que a gente vá para trás. Mas o Senhor Deus, Jesus, Ele quer que nós seguimos adiante. Assim como Ele falou para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai adiante, fazendo missões no Brasil e no mundo. É assim. Amém?